24 de Mateus, versículo 29 a 31, estamos fazendo exposição deste livro, já são mais de 100 mensagens neste livro de Mateus, você pode acompanhar, essas mensagens estão na página da nossa igreja. Se você perdeu alguma exposição, é só voltar, na página da igreja, no YouTube, e procurar a Igreja Presbiteriana de Lindéia, para que você possa estar acompanhando a exposição deste livro tão importante. Mateus é a narrativa do grande rei, a mensagem de Cristo. Mateus fala da obra de Cristo e da pessoa de Cristo. Eu convido os irmãos a abrirem esse texto, e eu convido você que está em casa também a acompanhar a leitura. E como os irmãos vão ficar mais tempo assentados do que eu, vamos ler esse texto em pé, em Mateus 24, verso 29 a 31, a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 29 a 31. Todos juntos? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos orar. Pai bendito, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que possamos entendê-la e praticá-la, e que possamos, ó Deus, entender, ó Deus, como será o retorno glorioso do Filho do Homem. Ó Senhor, fale conosco e toca o nosso coração, para que possamos dizer sempre, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto aguardamos com paciência, nós queremos cumprir a nossa missão neste mundo, ó Deus, de sermos sal da terra e luz do mundo, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poder sentar. A volta de Jesus é o acontecimento mais importante da história da humanidade, aguardado por toda a cristandade. Jesus disse que iria, mas voltaria. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar os lugares, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus disse que iria, mas voltaria. A segunda vinda de Cristo, meus irmãos, é o dia mais importante da história da humanidade. E nós vimos aqui alguns sinais da vinda de Cristo, e esses sinais acontecem durante toda a história da igreja cristã, sinais que estão acontecendo desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Cristo, e esses sinais, eles aumentam em intensidade, e quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais esses sinais se intensificam, e sinais do juízo de Deus. Nós podemos ver guerras, já tivemos 2 guerras mundiais, estamos vendo países que estão em guerra há mais de 3 anos, Rússia e Ucrânia, guerra de Israel contra Hamas, rumores de guerras em outros países, terremotos, grandes terremotos, que já mataram mais de 15 mil pessoas, como o terremoto que aconteceu no México alguns anos atrás. Também fomes, quantas pessoas padecendo da fome, como na Somália, e também nos grandes centros, nas grandes cidades. Epidemias, quantas epidemias, este mundo já foi assolado, fomos assolados alguns anos atrás, até mesmo por uma pandemia, não tinha jeito de sair daqui, do Brasil para ir para os Estados Unidos, porque lá também tinha pandemia, não tinha jeito de sair dos Estados Unidos e ir para a China, lá que começou e veio esse vírus para o mundo inteiro, e grandes sinais no céu, sinais também de oposição a Deus, tribulação, quanta tribulação a igreja tem passado, apostasia, quantas pessoas têm negado a fé, abandonado a fé, e o anticristo. Nós temos muitos anticristos neste mundo.
O anticristo é toda pessoa que se coloca no lugar de Cristo ou é contra Cristo. O Papa é um anticristo, ele se coloca no lugar de Cristo. Ou o Estado Islâmico também é um anticristo, porque eles são contra Cristo. Toda pessoa que se coloca contra Cristo ou no lugar de Cristo é um anticristo. E a Bíblia diz que o anticristo já opera neste mundo, até que vai chegar o anticristo. Aquele que vai intensificar ainda mais a opressão contra a igreja, a perseguição contra a igreja, e quando Jesus vier, ele matará então o anticristo com o sopro da sua boca. Jesus disse, meus irmãos, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quantos missionários não podem entrar em alguns países com o nome de pastor ou missionário, entram lá como enfermeiros, como médicos, como profissionais liberais, para poder evangelizar, ou levar uma Bíblia, levar um folheto, levar um estudo bíblico, para se reunir de casa em casa. Ontem, os jovens reuniram lá em casa, eu fiquei lembrando de um missionário, né, que ele que se reunia, né, na casa, e os crentes tinham que chegar não tudo de uma vez, mas de hora em hora, para que eles pudessem reunir. Eles não podiam tocar o piano, e nem tocar o violão, Mateus. Eles não podem cantar para não chamar a atenção das autoridades, para que eles não possam morrer. E quando eles vão celebrar a ceia e cantar louvores, eles andam horas e horas no deserto para poder cantar e celebrar a ceia. Quantos países fechados. O texto diz, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mas também nós temos os sinais da graça de Deus, que é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho sendo pregada em muitas nações, em muitas línguas. O texto diz que será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E isso é o sinal da graça de Deus. Muitas perguntas, meus irmãos, são feitas sobre a vinda de Jesus. Quantas vezes Jesus virá? A segunda vinda é um evento único. Jesus não vai voltar à sua segunda vinda em duas fases: o arrebatamento secreto e a segunda vinda propriamente dita. Haverá arrebatamento? Sim, mas o arrebatamento onde o anjo vai tocar a trombeta, e então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Mas nós iremos apenas recepcionar Jesus nos ares, iremos voltar com Ele para estabelecer o estado eterno, porque Ele vai renovar este mundo e fazer um novo céu e uma nova terra. Ele vai destruir este mundo caído e vai fazer um novo céu e uma nova terra. Onde será o seu reinado? Deus vai destruir este mundo ou vai começar tudo do zero? À luz do texto lido, meus irmãos, nós aprendemos sobre a segunda vinda de Jesus e como será esse dia glorioso, como será o retorno de Cristo nesse dia glorioso. Primeira coisa, será um acontecimento pós-tribulação. Vamos resumir? Será um acontecimento pós-tribulação. Veja o que diz aí o versículo 29 que nós lemos, a parte A do versículo, fala assim: logo em seguida, o quê? A tribulação daqueles dias. Algumas pessoas pensam que não, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas a Bíblia diz aqui que a igreja vai passar pela grande tribulação. Deus não nos livra da tribulação, Deus nos livra na tribulação. A igreja não será poupada da grande tribulação, mas na grande tribulação. João escreveu o Apocalipse, e ele estava na ilha de Patmos, sofrendo por causa do Evangelho, preso por causa da fé, e então se descortinou diante dele esta grande revelação que nós temos, Apocalipse, que significa revelação. Apocalipse é um nome que fala de revelação, e João recebe esta revelação de Deus. E diz o texto que um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham
diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então a igreja vai passar pela grande tribulação, mas vai ser poupada na grande tribulação. Jesus, meus irmãos, vai colocar um ponto final em toda a nossa tribulação, sofrimento e perseguição. Na sua volta, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai matar o anticristo com um sopro da sua boca, mais ou menos assim, e ele vai desaparecer, vai ser destruído. Aquele que se levantou contra a igreja, que aumentou, intensificou a perseguição contra a igreja, então nós podemos perceber que ele será destruído e vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Ele vai lançar também o diabo e os demônios para dentro do lago de fogo, e então não haverá mais tentação e perseguição. Ele vai lançar também a besta, o falso profeta, para dentro do lago de fogo e enxofre, então não haverá mais engano e mentiras. Nós podemos perceber então que a vinda de Jesus será um acontecimento pós-tribulação, logo após a tribulação daqueles dias, e nós estaremos poupados, guardados na volta do Senhor Jesus. Mas também nós podemos ver que essa passagem mostra que também será um dia de destruição e restauração de todas as coisas. Vamos ler o verso 29 agora todo. Gostaria que apresentasse aí na tela e que você pudesse ler comigo esse versículo. Vamos ler? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. E nós podemos ver que a volta de Jesus será em trevas, tudo vai ficar escuro, o sol escurecerá, e naturalmente a lua também cessa de produzir luz, porque a lua, ela brilha com a luz emprestada, a lua não tem luz própria, a lua reflete a luz do sol, o sol escureceu, então a lua cessará de produzir luz. As estrelas, nessa escuridão, veja a imagem das estrelas caindo do firmamento sobre a terra. Os poderes do céu serão abalados. E aqui alguns pensam que é uma linguagem metafórica, mas eu penso que será algo literal que vai acontecer. Deus vai abalar este mundo. Por que Deus vai abalar esse mundo, meus irmãos? Porque Deus vai purificar o universo com fogo. O Senhor vai limpar esse universo caído, este mundo caído, com fogo. A Bíblia chega a dizer, na segunda carta de Pedro, e Pedro que andou com Jesus durante 3 anos e meio, ele fala o seguinte: ora, os céus que agora existem, e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então este mundo que está sendo entesourado com grandes edifícios, com grandes prédios, com grandes mansões, com grandes casas, o texto diz que tudo está sendo preparado para o fogo. Deus vai purificar este mundo caído com fogo, mas vai restaurá-lo completamente em novos céus e nova terra. Então Deus passa o fogo purificando o mundo, e Deus então restaura este mundo para que o povo dele, comprado pelo sangue de Jesus, possa morar no novo céu e numa nova terra. A Bíblia diz então
Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10 até o versículo 13, o seguinte: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, Deus vai purificar este mundo com fogo e vai restaurá-lo, criando novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Este mundo é um mundo mau, caído, com muitas injustiças, com muitas maldades, com muita pornografia, com muita quebra dos mandamentos de Deus, mas quando Deus purificar este mundo, Ele vai quebrar, destruir toda a maldade e vai fazer então um novo céu, uma nova terra, nos quais habita a justiça. Será como a grande reforma de uma casa, meus irmãos. A casa está detonada, e para que ela possa ser reformada, precisa tirar algumas paredes, tirar todo o entulho, tirar toda a sujeira e fazer uma reforma completa desta casa. Este mundo é a nossa grande casa. É a nossa grande casa que está suja, feia, detonada pelo pecado. Porque o pecado nos separou de Deus, nos separou do próximo, nos separou de nós mesmos, nos separou da natureza. É por isso que nós temos abalos sísmicos, terremotos, enfermidades, epidemias e tantas desgraças que acontecem neste mundo caído. Então esta grande casa precisa então de uma grande reforma. Precisa quebrar tudo, tirar todo o entulho e reformar completamente esta casa. Então, esta casa ficará novinha, sem trincas, rachaduras, sujeiras. Assim será a nova terra, sem trincas, sem rachaduras e sem sujeiras, porque Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra, nos quais habita justiça. Paulo chega a dizer, meus irmãos, que a natureza aguarda ardentemente a revelação dos filhos de Deus. A Bíblia chega a dizer que a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A Bíblia diz então que a natureza está gemendo, como se estivesse sofrendo dores de parto, aguardando a redenção dos filhos de Deus. A criação está sujeita à vaidade, por causa da maldição em que se encontra. E por causa do pecado, a criação não está mais sujeita ao domínio pleno e correto do homem, como deveria desde a criação do mundo, porque este mundo está caído. É um mundo injusto, um mundo que está gemendo, aguardando a redenção dos filhos de Deus. E por essa razão, então, a criação geme para ser liberta do cativeiro da corrupção. Por isso, os elementos serão abrasados, por isso o sol escurecerá, por isso a lua não dará sua claridade, por isso as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados, porque Deus vai purificar este mundo caído, e fazer um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Mas vejam bem, meus irmãos, que a volta de Cristo será um acontecimento notório, não vai ser algo escondido em alguma parte do mundo. Não vai ser uma volta invisível, mas será uma volta visível. Veja o que diz o verso 30. Vamos ler esse versículo comigo? Vai aparecer aí na tela para você que está em casa, para você que está aqui no templo. Vamos ler junto comigo esse versículo. Vamos ler? Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder
e muita glória. Ou seja, esse evento será notório, não passará despercebido. Um acontecimento notório por várias razões. E a primeira razão, em primeiro lugar, será uma vinda pessoal. Não vai ser o arcanjo Miguel que vai buscar a igreja, mas o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus. O Deus glorioso, Deus encarnado. Os anjos disseram para os discípulos no Monte da Ascensão. Lembra quando os discípulos subiram ali e Jesus desapareceu nas nuvens e eles ficaram olhando para as alturas? E os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que foi assunto aos céus, assim virá do mesmo modo como vistes subir. Assim como eles viram Cristo subindo e desaparecendo nas nuvens, e indo assentar-se à direita de Deus Pai, assim ele voltará para buscar a sua igreja. Paulo também ensina que Cristo voltará em pessoa, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus. Nós estamos caminhando para esta pátria celestial. E nós estamos aguardando a volta de nosso Senhor, uma volta pessoal, Ele mesmo, o próprio Cristo. Mas em segundo lugar, meus irmãos, esse evento será um evento notório, porque será uma vinda visível. O texto chega a dizer para nós: verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. As testemunhas de Jeová são uma seita. Eles alegam que Cristo voltou em 1914, de maneira invisível, ninguém viu. Mas isso é uma heresia. No entanto, a Bíblia exclui qualquer concepção dessa espécie da segunda vinda de Jesus. O texto diz aqui em Apocalipse 1:7, está escrito o seguinte: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, até aqueles que se levantaram contra Cristo, até aquele que, lembra lá, que colocou uma lança do lado de Jesus, saiu água e sangue. Todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Será uma volta visível, e a volta de Cristo será visível para todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra. Assim como acontece na Copa do Mundo. A Copa do Mundo não é televisionada para o mundo inteiro? Chega na tela do seu celular, na tela do seu computador, na tela da sua televisão. E você então assiste a Copa do Mundo, que pode acontecer na Europa, na Ásia, na América do Norte, em qualquer parte do mundo, a gente acompanha. Mas vejam bem, nesse dia, eu creio que Deus vai colocar um grande telão no céu, para que você possa ver naquele dia a volta do Filho do Homem. O texto diz que todo olho verá. Se o homem, há 100 anos atrás, né, não tinha tanta tecnologia que tem, meus irmãos, Deus é muito mais sábio, muito mais poderoso, muito mais inteligente, para tornar esse evento, né, conhecido em todo o mundo ao mesmo tempo, porque aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todo olho verá. Todo olho verá. E outra questão, existem algumas igrejas que falam do arrebatamento secreto, né? Ah, não, Jesus vai voltar de maneira secreta e vai buscar os seus. Então, se você estiver dentro do avião, você vai ser arrebatado. Se você estiver dentro do carro e dirigindo, o carro vai perder o controle. Lembra daquele filme, Deixados para Trás? Heresia pura, viu? Não existe nada daquilo, né? Porque o texto mostra aqui um evento do arrebatamento claro, notório. O arrebatamento, o anjo vai estar tocando a trombeta, e todo olho verá. A sua vinda é única, não em dois aspectos, ou duas vindas, ou em dois momentos, né? No arrebatamento, e depois de 7 anos, Jesus então voltará visivelmente. A Bíblia não ensina isso, meus irmãos. Será uma volta visível.
será um arrebatamento visível. E nesse arrebatamento, aqueles que não são cristãos também vão ressuscitar, só que vão ressuscitar para o juízo eterno. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro para receber um corpo de glória, um corpo incorruptível, para morar para sempre com o Senhor. Mas esse evento será notório, meus irmãos, em terceiro lugar, porque será um dia de juízo. Diz aqui o texto: todos os povos da terra se lamentarão. Vamos ver isso? Todos os povos da terra se lamentarão. Aqueles que se levantaram contra a igreja de Jesus, Nero, por exemplo, que consentiu na morte de Pedro e de Paulo, ele vai estar naquele dia se lamentando, porque ele perseguiu os cristãos, porque ele jogou cristãos na fogueira. Eles vão responder pelos seus crimes. Aqueles que inventaram o comunismo para perseguir a igreja, esses também, governantes, vão responder diante de Deus. Todos os povos da terra se lamentarão. Todos os povos da terra que o rejeitaram vão se lamentar. E eles vão se lamentar porque constatarão que a verdade, o que eles diziam ser mentira. Aquilo que eles inventaram dizendo é mentira. Eles vão se constatar, eles vão lamentar porque constatarão que é verdade. Eles vão se lamentar porque eles darão conta que não há mais tempo para o perdão, para a salvação. Não há mais tempo para arrependimento. Eles vão se lamentar porque eles perceberão que zombar do Senhor e se opor ao ungido de Deus não foi uma boa ideia. Se levantar contra Cristo, meus irmãos, é a pior desgraça que alguém pode abraçar na vida. Se levantar contra Jesus, porque aquele que se mantém rebelde contra o Filho, verá a ira de Deus. Aquele dia será um dia de trevas e não de luz para eles. Será um dia de juízo no qual eles sofrerão penalidade de eterna destruição. E aqueles que escaparam da justiça dos homens, não poderão escapar da justiça e do tribunal de Cristo. Naquele dia, o dinheiro não os livrará. Quantas pessoas às vezes compram o juiz, né? Compra o advogado, compra o tribunal inteiro, porque tem poder, porque tem influência lá no STF, no STJ, no Tribunal de Justiça de Belo Horizonte. Naquele dia, o poder político não os ajudará, e eles terão de enfrentar o Cordeiro a quem rejeitaram. Neste dia, muitos tentarão fugir da ira de Deus, no entanto, não conseguirão. Há um texto em Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 a 17, que neste dia vai ser um dia de terror para esses que se levantaram contra Cristo. Vai ser um lamento tão grande, que eles vão tentar se esconder dentro das cavernas, dentro dos túneis. E a Bíblia diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes, aos rochedos: caí sobre nós, e escondeis da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Dessa forma, meus irmãos, João vê nesse simbolismo os ímpios do mundo inteiro, em desespero completo, correndo de um lado para o outro, procurando um abrigo numa cova, num buraco, tentando se esconder da ira do Cordeiro e daquele que se assenta no trono, e perguntando diante deles: quem é que pode suster-se? Ah, meus irmãos, porque o juízo final é o dia da ira de Deus. E por essa razão os homens ímpios tentam se esconder nas cavernas, nos buracos da terra. Mas para onde fugiremos de Deus? Tem jeito de correr de Deus? Tem jeito de fugir da presença de Deus? Tem jeito de fugir do tribunal de Cristo? O salmista pergunta: para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão.
para onde fugirei da tua face? Não tem como fugir da face de Deus. Nesse dia será um dia do encontro com o Eterno, do encontro do homem com Deus, do acerto de contas, diante do tribunal de Deus. Quem sabe tentaram esconder os seus crimes, os seus erros, os seus pecados, em vez de confessá-los a Cristo e abandoná-los. Correram de Cristo, zombaram de Cristo, se levantaram contra Cristo. Mas agora, diante do tribunal, não tem como correr. A volta de Cristo, meus irmãos, é um evento notório, porque em quarto lugar será uma vinda gloriosa. Será um fenômeno apoteótico. Veja o que diz o texto: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Jesus não vai se manifestar como aquele Henri Cristo que fala assim, meu Pai. Não é no estado de humilhação. A primeira vinda de Cristo foi a humilhação. Isaías já havia predito isso. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então, Jesus veio na sua primeira vinda em humilhação. Paulo também nos lembra que quando Cristo veio à terra pela primeira vez, ele a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Morreu a pior morte, a morte como um malfeitor, a morte de cruz. Mas quando Cristo vier de novo, tudo será diferente. Ele retornará em poder e glória. Vai ser um momento apoteótico. Ele retornará em glória. Em sua primeira vinda, ele veio em mansidão como servo. Em sua segunda vinda, ele virá com poder como um juiz. Em sua primeira vinda, ele veio em humildade. Em sua segunda vinda, ele virá em majestade e esplendor, com as nuvens dos céus, com poder e muita glória. Em sua primeira vinda, ele veio para buscar e salvar o perdido, e morrer por nós na cruz. Em sua segunda vinda, ele virá para julgar e reinar. Em sua primeira vinda, ele veio como servo para sofrer a ira de Deus em lugar dos pecadores. Mas em sua segunda vinda, ele virá como um conquistador para resgatar os justos da ira. Em sua primeira vinda, ele veio para semear o evangelho, porque o semeador saiu a semear. Mas em sua segunda vinda, ele virá para fazer a colheita, para buscar os salvos. Então esse momento será um momento apoteótico, será um momento de muita glória e poder de Cristo manifestado. E nesse dia, ele então vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, ele vai lançar o diabo e seus anjos para dentro do lago de fogo, e ele vai lançar também os ímpios para morar juntamente com Satanás e os seus anjos, para que eles sofram eternamente no pior lugar, no lugar onde não tem mais perdão, não tem mais súplica, não tem mais misericórdia, é um sofrimento eterno. A volta de Cristo, meus irmãos, em quinto lugar, será um evento cósmico. Veja o que diz o verso 31, vamos ler comigo? Verso 31, vai aparecer na tela aí para você, vamos ler comigo. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Será o encontro mais numeroso e espetacular dos crentes de todos os tempos. Será uma grande congregação, uma grande reunião. Quando Cristo vier, meus irmãos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, recebendo um corpo novo, um corpo de glória,
um corpo sem pecado, um corpo incorruptível, um corpo sem doença, um corpo glorificado, um corpo semelhante ao corpo de Jesus, um corpo sem defeito, um corpo que não tem mais as marcas do pecado, não tem mais envelhecimento, não tem mais doença, não tem mais dor. E nós, então, moraremos para sempre com o Senhor. Quando Cristo vier, os crentes que estiverem vivos, se nós naquele dia estivermos vivos, diz o texto que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E naquele dia, se eu tiver, eu estarei ainda usando os óculos, né? E eu jogarei esses óculos fora pelo poder de Deus. E eu vou enxergar plenamente, sem miopia, sem nenhuma doença, sem nenhuma dor, sem nenhuma fratura, sem nenhum mal. O texto diz que nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Essa será, meus irmãos, a maior concentração de crentes de todas as épocas. Louvado seja Deus. Será um dia de grande vitória e de concretização das promessas de Deus na vida do seu povo. Deus tem cumprido as suas promessas. Quantas promessas? O pão de cada dia. Fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A saúde, Deus tem fortalecido a nossa vida. Quantas pessoas aqui já foram curadas por Cristo, por alguma enfermidade? Quantas pessoas já foram desenganadas, ficaram hospitalizadas no CTI? Entre a vida e a morte, Deus poupou, guardou. Quantas pessoas passaram, num acidente gravíssimo, e a mão de Deus te protegeu? Quantas promessas Deus concretizou na sua vida, na sua família e na vida dos seus filhos. Mas essa, meus irmãos, da volta de Jesus, será a concretização de todas as promessas, porque nesse dia nós não teremos mais nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma maldade mais, nenhuma moléstia mais, porque nós viveremos para sempre na presença do Senhor. Será o dia da nossa grande vitória. Neste caso, da volta de Jesus, o melhor ainda está por vir, porque Ele virá para buscar os seus. Ele virá para colocar um ponto final em toda a dor. Ele virá para colocar um ponto final na morte. A morte é o terror de todos os homens, e neste dia nós nunca mais morreremos, porque receberemos um corpo glorificado para viver para sempre com o Senhor. Segundo o bispo Haile, os santos de todos os séculos, de todos os idiomas, serão recolhidos de todas as nações, todos estarão lá, desde o justo Abel. Lembra do justo Abel? Que foi assassinado pelo seu irmão Caim? Caim não, Caim vai estar lá na fogueira, vai estar no lago que arde com fogo e enxofre. Mas Abel não, corpo glorificado. Até a última alma que se converter a Deus. Lembra daquele ladrão na cruz? Que no último momento da sua vida, ele olhou para Jesus e falou assim: Jesus, lembra-te de mim quando vier no teu reino. E ele se converteu a Cristo, e Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Desde o mais antigo patriarca, Abraão, Isaac e Jacó, até a criança que é salva, nesse dia todos estarão nesta grande família de Deus. Imagine comigo, meus irmãos, quão feliz será este dia, quando a família de Deus estiver toda reunida. Pense no seu irmão que já partiu no Senhor, na sua mãe, no seu pai, no seu avô, que já partiu no Senhor. Pensa nos patriarcas do Antigo Testamento, nos profetas do Antigo Testamento, nos apóstolos. Pense na igreja primitiva, naqueles 3.000, quase 3.000, que se converteram na pregação de Pedro ali em Jerusalém. Pense nesta grande reunião, pense nos grandes avivamentos da igreja, quantas conversões. E a igreja agora, nesta grande congregação, nesta grande concentração, reunida diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que dia feliz! E nesse dia, nós ouviremos as palavras mais doces da boca de Jesus.
Jesus vai dizer para o seu povo assim: vinde benditos do meu Pai, para a posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Tem palavras mais doces do que essa? Mas nesse dia também, aqueles que rejeitaram a Cristo, receberão as palavras mais duras, porque o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ah, meus irmãos, o futuro dos fiéis será de grande alegria. As promessas de Deus serão cumpridas, e nós estaremos para sempre na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Primeira coisa, aguardando a volta de Cristo com paciência, santificação e perseverança. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui nesta noite. E para você que está em casa acompanhando. Você está preparado para encontrar com o Rei Jesus na sua vida? Se Jesus voltar agora, você está preparado para encontrar com Ele? Quando o noivo chegar, meus irmãos, será tarde demais para buscar encher as lâmpadas de azeite. Não faça como aquelas virgens nécias que ficaram de fora, porque não tinha azeite em suas lâmpadas. Muitos dizem, desde criança eu estou ouvindo falar que Jesus vai voltar, Ele nunca volta. No entanto, meus irmãos, nós não devemos esquecer que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E a Bíblia diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse tempo é um tempo da graça de Deus, é um tempo da misericórdia de Deus, é um tempo do arrependimento. No entanto, quando Ele vier, e você não estiver arrependido dos seus pecados, você não irá com Ele, não irá morar com Ele. E Ele vai dizer, apartai de mim todos os que praticais a iniquidade. Quem sabe alguns estão pensando, desde criança eu estou ouvindo Jesus voltar, vou pular carnaval, os 4 dias, vou na festa da carne, vou beber, vou me prostituir, vou me lambuzar nas orgias desta vida. Quantas pessoas estão na festa da carne, vão e não voltarão, ou vão e voltarão cheios de doenças venéreas ou do vírus da AIDS, ou quem sabe com a violência nos grandes centros. Muitas pessoas estão buscando o caminho da morte no caminho do carnaval, não se preparando para encontrar com Deus, não se santificando, não buscando a Deus, e amanhã pode ser tarde demais. Não brinque com Deus, leve Deus a sério, leve a palavra de Deus a sério. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como nós viveremos? Aguardando e apressando a volta do dia de Deus, aguardando, orando, e dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós devemos ansiar pela volta de Jesus, e nós devemos apressar a volta de Jesus com o anúncio do Evangelho, pregando o Evangelho. Quando o Evangelho for pregado por todo mundo, para testemunha a todas as nações, ele não virá o fim. E é por isso que como igreja, nós devemos pregar o Evangelho, abrir pontos de pregação, fazer o culto doméstico, estar nos grupos de oração, enviando missionário para outras nações, enviando evangelistas, o Evangelho todo, por todos os crentes, para todas as pessoas em todo o mundo. Assim nós devemos aguardar e apressar a vinda do dia de Deus, porque Jesus voltará para buscar a sua igreja, Ele voltará para buscar o seu povo, e que você esteja preparado para encontrar com o Rei da sua vida. Que Deus nos abençoe.